Saúde a você com a paz de Cristo, que a mesma habite nos corações, não sou hoje maternamente, amém? Irmãos, eu tenho um sonho para relatar, um sonho que eu sonhei em 2018, né? Um sonho que me chamou muita atenção e me perturbou muito. Eu sonhei que era madrugada, estava amanhecendo o dia. Então eu e meu esposo se levantamos para orar no quintal. Então, quando a gente chegou no quintal, a gente viu na porteira aqui do quintal, viu um homem com a mulher nos braços, como se ela tivesse embriagada, estava como se tivesse desmaiada ou morta, eu não sei, né? Ela estava nos braços dele, mas com o pescoço como se tivesse desmaiada, né? Os cabelos eram grandes e estava arrastando sobre o chão, né? E aquele homem, como se fosse um marginal, estava com essa mulher embriagada nos seus braços, carregando uma prostituta, né? E quando eu vi aquela cena terrível, então eu me amedrontei. E nós voltamos para casa, né? Ficamos com medo de ficar lá no quintal e voltamos para casa. Só que aquele homem que estava com a mulher nos braços, ele ficou com raiva porque a gente viu ele. Então ele veio até a nossa casa para tomar satisfação. E ele com seus amigos, né? E começaram a indagar, o que vocês queriam olhar para nós? E a gente falou, não, a gente não estava olhando para vocês, a gente ia apenas orar no quintal. Então eles começaram ali querer invadir a casa com raiva, porque a gente tinha visto eles. E ali eu começava a tentar fechar a porta da cozinha, né? Só que a porta não fechava, a porta estava assim um pouco esculhambada, não conseguia fechar. E eu tentando fechar. O meu esposo estava do meu lado, mas não fazia muito esforço para me ajudar. E eu tentava fechar a porta e a porta não conseguia fechar. E aqueles homens, eram os 3 homens, querendo invadir a casa, né? Então, de repente, o meu esposo saiu do quarto o qual nós dormia e entrava em um outro quarto. E quando ele saía de lá, ele já saía diferente. Ele saía de túnica, com cabelo um pouco acima dos ombros. E ele vinha de um aspecto diferente. E ele chegava, não conversava comigo, apenas me afastava e passava para o quintal. E começava a pegar aqueles marginais e quebrava eles como se fosse se quebrar no meio, como a gente quebra assim uma vara, né? Quebrava eles e jogava assim e o vento levava aqueles marginais. Então ele quebrou um por um, quebrou os 3. E quando ele quebrou o terceiro, ele deitou de papo para cima e saiu assim, tipo voando, deitou no ar e saiu assim, andando no ar, né? Deitado de papo para cima. Então ele ficou de pé e começou a subir para o céu. E foi subindo, subindo, subindo. E eu fiquei olhando aquela cena ali, admirada com o que estava acontecendo. E quando ele chegou lá em cima, no céu, bem alto mesmo, então veio como se fosse um raio, uma coisa assim, e fez aquele assim, tá, e ele sumiu, né? E ele foi para o céu. Então agora eu me acho sozinha, né? Fiquei sozinha aqui na terra, né? Só que nesse momento o sonho muda. Eu estava num lugar como se fosse assim, um alto, né? Estava em cima de um alto. E ao meu redor parece que só tinha assim, ao meu redor só tinha abismo e fumaça, coisa assim. E ali tinha uma zoada muito grande, como se fosse de pessoas farriando, pessoas bebendo, pessoas se divertindo, uma zoada muito grande ao meu redor. Mas tudo que meu esposo sumiu, começou a aparecer uma cena para mim no céu. Apareceu uma tela, né? E nessa tela passou-se 4 vacas negras, feias e gordas, né? 4 vacas. E eu comecei a olhar para aquelas vacas, né? Era como se fosse assim, como se aquelas vacas estivessem no campo, né? Num jardim, num local bonito. Mas tinha 4 vacas negras, gordas e feias. E depois que aquelas 4 vacas negras passaram, então passou uma vaca branca, bonita e gorda, né? Então aquele quadro sumiu e apareceu outro quadro, empareado com o primeiro. E nesse outro quadro havia
um campo de relva, um campo de grama, de flores. E tinha muitas crianças correndo, brincando, sorrindo, crianças se divertindo, né? Aquelas crianças lindas correndo, sorrindo, brincando. Então, nesse momento apareceu uma mulher, que ela estava ali querendo atrapalhar eu ver o que Deus estava me mostrando em visão. E essa mulher, ela era uma mulher morena, gorda, do cabelo liso, ela tinha um seio muito grande, assim, tinha aquele decote também grande, né? E ela estava chamando a minha atenção, para me tirar meu olho da visão e que eu prestasse atenção para ela. Mas eu não ligava, porque eu estava com o olho fito no céu, eu queria ver o que Deus queria me mostrar. E ela ali se roçava em mim, chamava a atenção para ela, queria que eu olhasse para ela, para que eu tirasse minha atenção da visão. Mas eu empurrava ela com a mão, afastava ela para outro lado, e ela ia para o outro lado, ficava se roçando em mim, querendo tirar minha atenção. Mas eu não ligava, eu continuava olhando. Então apareceu o terceiro quadro. O terceiro quadro apareceu, assim que um quadro sumia, o outro vinha. Então apareceu um campo de futebol e um monte de homens jogando bola. Aqueles homens estavam todos vestidos de brancos, né? Eram umas roupas brancas, calção e camisa, mas tudo branca, né? E eles jogavam bola ali, correndo. Então esse terceiro quadro sumiu. E agora havia um outro quadro. Quando o outro quadro vinha, eu não tive coragem de ver. Eu me angustiei muito no sonho. Fiquei muito nervosa e agitada. E não tive coragem de ver o outro quadro. Então eu despertei. E quando eu despertei, eu estava muito cansada e suada. Me despertei muito agoniada, nem angustiada com o próximo quadro que viria. Mas eu não cheguei a ver porque eu não estava em condições de ver. Então, irmãos, esse foi o terrível sonho que tive. E me chamou muita atenção esse sonho. Esse sonho eu sonhei em 2018. E agora estou relatando para vocês. Então, que Deus nos abençoe, não só hoje, mas eternamente. Amém.